O Tecmundo convidou todos os candidatos à presidência da República para entrevista, que deverá ter o tempo total máximo de 40 minutos. Mantendo o compromisso com a verdade, o Tecmundo apoia as agências de checagem de fatos e incentiva os espectadores a consultarem as mesmas sempre que necessário. Deixamos diversos links importantes na descrição. Olá, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Começa agora a nossa próxima entrevista na rodada dos candidatos à presidência da República. Na entrevista anterior, a gente conversou com o Ciro Gomes e você pode acompanhar, que está linkado aqui embaixo. E hoje a gente está aqui com o Léo Péricles. Candidato, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Paião. Queria saudar a iniciativa aqui do Tecmundo e também saudar todos e todas que estão nos assistindo. Bacana. Para a gente começar o nosso papo, candidato, eu queria saber um pouco mais sobre quais são as principais ideias da sua candidatura, né? O que o senhor traz para o Brasil? Primeiro que a gente é a candidatura do partido mais jovem do Brasil, chamado Unidade Popular. Nosso partido nasceu fruto também da indignação que nós temos com essa atual política, com a maioria dos partidos que existem hoje, que a gente já não se sentia representado, e da distância enorme que a política tem hoje do povo. Nós formulamos um conjunto de medidas, nós somos um partido de esquerda, um partido popular, que busca resgatar as ideias da esquerda, e o projeto nosso central é a gente conseguir fazer mudanças estruturais profundas para o Brasil, que tenham como centro dessas mudanças tornar o nosso país realmente independente. Que referência que eu faço? Independente em relação aos países mais ricos do mundo. Nós somos daquele setor que consideramos que a independência efetiva nunca aconteceu. Foi até uma farsa essa de 1822, porque ela foi feita com a maioria da população ainda submetida à escravidão, inclusive as mulheres, era já a imensa maioria da população, não tinham direito ao voto. E no ponto de vista econômico, que é o principal, nosso país mantém a mesma dependência da colônia, uma dependência imposta para o nosso país, que é ser mero exportador de matéria-prima. E é importante ressaltar que quando o país faz isso, quando o país se submete a esse processo e ele basicamente não desenvolve a sua indústria, ele vai depender dos que têm indústria. E esse é o resultado concreto do Brasil. Nossas mudanças estruturais propõem romper com isso e garantir soberania para o Brasil. E não é possível você pensar em soberania tendo metade da população do Brasil vivendo em insegurança alimentar. Você ter 33 milhões de pessoas passando fome, e essa fome é uma fome crônica que a pessoa fica por mais de 24 horas sem ter o que comer. E nós propomos algumas 5 medidas centrais para mudar essa situação. É um início, seriam as medidas emergenciais. E, se me permite, essas medidas seriam as seguintes. A primeira, reverter todas a legislação, as leis que foram aprovadas contra os interesses da maioria do povo, sobretudo dos trabalhadores e trabalhadoras, a partir do que a gente chama de golpe institucional de 2016, mas daquele período que tirou a ex-presidenta Dilma, que nós tínhamos um monte de crítica, mas que foi um golpe porque ela foi tirada porque não tinha maioria no Congresso Nacional. Foi determinado até que não foi crime, inclusive, a tal das pedaladas fiscais. Inclusive reconhecido por um ministro do STF, inclusive o Barroso, que disse isso, que ela não tinha maioria e isso não existe na legislação. A partir dali a gente considera, inclusive, que o golpe principalmente não foi contra o PT, contra a ex-presidenta Dilma, foi um golpe contra os mais pobres desse país. Então foi imposta a reforma trabalhista, da Previdência, que são das maiores enganações da nossa história, disseram que ia tirar direito para gerar emprego e piorou a situação. Hoje nós temos um índice de desemprego absurdos, um índice de precarização das pessoas do trabalho, que é um negócio impressionante. Você tem mais gente, por exemplo, 9 estados do Nordeste, você tem mais gente vivendo
de Auxílio Brasil do que de carteira assinada. Então isso é uma tragédia. E junto disso a emenda condicional 95, que é o tal do teto de gastos, né, que congelou investimento em saúde e educação por 20 anos. Seriam outros 4 pontos. A gente congelar o preço dos alimentos no Brasil, porque as pessoas não se alimentam de gasolina, elas se alimentam, deveria pelo menos de arroz, de feijão, de legume, de verdura, de carne. Junto disso, o aumento de 100% do salário mínimo, coisa que já foi feita na história do Brasil. O governo de Getúlio Vargas, o então João Goulart, que depois se tornou inclusive presidente, era ministro do Trabalho, teve um decreto, aumentou em 100%. Os grandes empresariados disseram que o Brasil ia quebrar e não quebrou. Né? A terceira medida, o perdão das dívidas das famílias mais pobres. A gente está num Brasil que tem um histórico de perdoar dívidas de bancos, de grandes empresas, e nossa proposta é 70% das famílias no Brasil têm renda com menos de 2 salários mínimos. Então ter o foco nelas, principalmente as dívidas com bancos. Quarto, a gente fazer as frentes emergenciais de trabalho, objetivando gerar milhões de empregos, sendo o governo federal o agente central da geração de empregos. Inclusive, essa parte ela é um primeiro passo fundamental para um processo que nós consideramos imenso de reindustrialização do Brasil. Mas a primeira medida seria convocar o povo com uma primeira experiência de fazer essas frentes de trabalho para resolver o saneamento, a moradia, o cuidado das pessoas idosas e com deficiência, o trabalho cultural nos bairros, enfim, um conjunto de medidas de alfabetização de jovens e adultos e tal, e o Estado ser o motor central disso. Inclusive garantindo aquele salário de 100% de aumento que eu falei, mínimo, impondo essa condição para que as grandes empresas não possam pagar menos que isso. Interessa muito aos grandes capitalistas ter desempregado. Enquanto se tiver desempregado, você consegue impor um valor de salário mais baixo. E, por fim, para ter dinheiro para isso tudo, fazer a suspensão do pagamento da dívida pública, fazer auditoria, como está previsto na Constituição, para saber se deve ou não o Brasil. Mas a tendência, os grandes estudiosos do tema, dizem que essa dívida já foi paga várias vezes, ela compromete metade do orçamento do Brasil. E a nossa proposta é pegar essa quantidade de recursos e investir nas áreas sociais, sobretudo na saúde, na educação, na moradia e no saneamento. Certo. Candidato, para a gente começar essa conversa agora mais focada em tecnologia, a gente vê que desde 2017 o investimento do orçamento brasileiro sobre o setor de tecnologia ele é de 0,2%. É um investimento que não vem aumentando nos últimos anos e é um setor extremamente importante para o Brasil. Num provável governo do senhor, seria possível aumentar essa porcentagem de investimento? Seria não só possível, como extremamente necessário para esse projeto que eu falei. Esse rompimento com a dependência, na nossa opinião, aí eu falei aqui das frentes emergenciais de trabalho, seria um primeiro espaço para isso, e nós temos um plano que tem questões fundamentais. E um deles está num grandioso investimento na universidade pública no Brasil. E esse investimento ser voltado para a educação pública no geral e fundamentalmente também em ciência e tecnologia. Inclusive numa concepção de ciência e tecnologia que sirva ao público e não ao privado. Eu não estou falando aqui de submeter a ciência e tecnologia para interesses privados. Eu estou falando de ela ser voltada para resolver os gravíssimos problemas que o nosso povo vive. Eu parto aqui de um princípio que antes do ser humano fazer ciência, fazer religião, fazer qualquer outro tipo de ação dessa, ele precisa se alimentar todos os dias, ele precisa ter onde morar. Isso é uma questão fundamental. Então aquele orçamento inteiro que eu falei, ele tem que estar voltado para resolver. Por isso que eu falei desse plano emergencial, porque você precisa resolver esse problema. Você não pode falar da ciência e tecnologia amplamente para o povo, sendo que pessoas não estão tendo condição nem de pensar, porque ela passa fome, porque ela não tem onde morar, porque ela está desempregada, sabe? Então, essa medida é a primeira para ajudar nesse outro processo. Então, esse investimento precisa acontecer.
massivamente no Brasil, dando condição da gente iniciar um processo que eu falei aqui da reindustrialização. Então, um estudo que nós fizemos com a nossa candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro. Tem um parque industrial lá, desativado, principalmente ligado à indústria naval, que ele desempregou 200 mil pessoas. A nossa proposta é reativar esse parque industrial a partir da classe operária brasileira, convocar o conjunto dos trabalhadores brasileiros para ajudar nesse trabalho de reativação. Como uma parte desse parque está obsoleta, pelo menos 100 mil empregos a gente conseguia gerar só com isso. Será que é possível fazer algo parecido com a Ceitec? Para quem não sabe, a Ceitec é a maior fábrica de chips semicondutores da América Latina e o atual presidente Jair Bolsonaro ele ordenou o fechamento da Ceitec em 2021, mas está meio paralisado isso por causa de uma pressão vinda dos trabalhadores para não acontecer esse fechamento, né? Como o senhor enxerga também essa questão da Ceitec? Porque o Brasil, quando a Ceitec foi criada, ele se tornou um expoente da América Latina, né? Assim, era a primeira, a única fábrica de semicondutores que tinha por aqui, que o Bolsonaro ordenou fechar. Então seria algo nesse sentido, o senhor tocaria nessa questão da Ceitec também? Olha, não só nessa empresa, como uma das bases dessa reindustrialização. Nós consideramos que é a reestatização de todas as empresas estratégicas que foram privatizadas no Brasil. Eu quero dar exemplo de algumas. Por exemplo, na indústria de base no Brasil. A companhia Vale do Rio Doce, que hoje só é Vale, ela não fazia, inclusive, esses crimes absurdos ambiental, socioambiental que teve em Brumadinho e Mariana, quando ela era pública. Minério é uma área muito estratégica para ficar na mão do setor privado. Então, nossa proposta é a reestatização da Vale, da CSN, a Petrobras se tornar de novo 100% estatal e não ter setor acionista privado, porque não faz o menor sentido uma empresa que chegou onde chegou ter acionista privado, nunca precisou de ter para ser a potência que foi. E se me permite, o avanço tecnológico que a Petrobras permitiu para o Brasil é nós sermos os criadores da prospecção em petróleo em água profunda, inclusive debaixo da camada de sal do mar, que nenhuma empresa privada do mundo, esses conglomerados que exploram o petróleo, eles não conseguiram essa tecnologia e nós fizemos. Foi tecnologia nacional de operários, né, de cientistas brasileiros, sabe? Sob uma empresa imensa estatal. Então eu quero deixar claro aqui que, na nossa opinião, o Estado é o principal indutor desse processo de tornar o Brasil uma potência. Então eu estou falando disso para quê? Para que a gente possa... Vou dar um exemplo. Nós tivemos em Araçuaí, uma cidade do sertão de Minas Gerais. As pessoas às vezes não sabem, parece que sertão só está no Nordeste. Esse bioma Caatinga, né, ele pega também uma parte do norte, do extremo norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha. Lá, a cidade, o solo dela é riquíssimo em lítio. E você sabe que o lítio é central para a produção de celular, para as baterias modernas, né, de câmeras, como essa que está nos filmando aqui, etc. É um povo submetido à extrema pobreza com um solo riquíssimo. E uma empresa destruindo o rio, né, deixando buraco para as pessoas ir exportando aquilo, e ele sai em lítio bruto e volta em câmera, volta em bateria. Como é que um país deixar... Como que muda isso? Então, um país deixar um negócio desse acontecer, ele sempre vai ser escravo. Nós somos escravos de quem tem indústria. Então, o que eu estou dizendo? Esse solo tem que ser nacionalizado. Ele tem que estar sob controle do povo brasileiro. Qual que era o certo? Ter uma puta universidade nessa cidade, que vai gerar, inclusive, a tecnologia de como processar aquele lítio para ele virar tecnologia nossa. E isso é possível, na nossa opinião. Eu estou falando de um projeto nacional que permita, eu volto a dizer, a todas aquelas pessoas que eu estou falando com gente que lida com ciência e tecnologia. Nós não podemos achar normal que essas câmeras que estão nos filmando aqui, nenhuma é nacional. Eu não posso, eu convido você a refletir sobre isso. O celular, qual celular que a gente tem que é nacional? E por quê? A gente tem alguns modelos, mas eles não pegam tração Sim, alguma, eles não conseguem, não tem espaço eles nenhum. não se comparam com aparelhos na mesma faixa de preço internacionais. Não tem condição um negócio desse, isso é insustentável para um país. Mas o candidato... A gente vive, inclusive, só me permite para terminar isso, a gente vive no Brasil um processo, na verdade, de desindustrialização.
E eu vou dizer mais. Por que eu estou falando em investimento nas universidades? As cabeças pensantes do nosso país saem daqui. Como é que pode? Isso é insustentável. Olha, a vacina da Covid-19, eu peguei esse dado e eu fiquei absurdado. Tá aqui, ó, em novembro, brasileiro Túlio de Oliveira, ele reportou ao mundo o surgimento de uma nova variante, a SARS-CoV-2, sequenciada por ele numa universidade da África do Sul. E ele batizou, né, a Ômicron. Ela se passou a ser a variante determinante no mundo. Foi um brasileiro que levantou isso, só tem que ir fora do Brasil, sabe? Nós estamos falando de um país, para quem também nos entender, nós temos 2 vacinas em extremo avanço para serem utilizadas na população sobre a Covid-19. Mas pense como isso é tardio. Sabe? Uma, inclusive, é da UFMG e da Fiocruz, 100% nacional. A gente vai falar um pouquinho mais de vacina mais pra frente. Perfeito. E eu vou querer ter esse papo com o senhor. Ótimo. Mas agora, nesse momento, a pergunta que eu queria trazer, agora o Bolsonaro, ele tá com o ministro Fábio Farias, eles estão já fecharam negócios com Elon Musk, né, da Starlink, trazendo internet para escolas, para UBS, em lugares mais inóspitos. Agora, essa semana mesmo, a primeira escola conseguiu acesso à internet lá em Manaus, em uma locação lá em Manaus, que tinha dificuldade de acesso à internet. O primeiro ponto que eu quero saber é, o Brasil necessita ir atrás dessas empresas para trazer internet? No seu governo, qual seria o melhor caminho que o senhor acredita? Fechar esses negócios com essas empresas, essas multinacionais norte-americanas para trazer internet? Ou fomentar isso aqui no Brasil? Se o caso seja fomentar, como a gente vai fazer isso? Aí você entrou, por exemplo, num outro ponto nevrálgico da história recente do Brasil, da década de 90, que a gente tinha a Telebrás, um sistema, uma grandiosa empresa de telecomunicações que recebeu recurso público, que era uma empresa pública, durante décadas para desenvolver várias tecnologias importantes, e uma delas que ela desenvolveu foi o sistema a base para os celulares que a gente tem hoje, inclusive desse sistema 4G e do 5G, ela vem lá de trás, de investimento nacional. Aí o que aconteceu? Ela foi entregue a preço de banana na década de 90. O resultado é que a gente paga uma das contas de celular mais caras do mundo. E todo o sistema que foi feito posteriormente de expansão da internet, da distribuição de internet, foi feito no sistema pago. Foi feito a partir do cliente privado e das necessidades dele. Eu não vou falar do Amazonas, eu vou falar das grandes cidades brasileiras. Hoje, se você está no centro de São Paulo, você pede determinada ligação de internet, você não consegue. Eu estou falando do centro de São Paulo, da cidade mais rica da América Latina. Você não vai conseguir, porque o sistema não foi pensado para atender toda a população. Vou dar um outro exemplo. Quando vem a pandemia, você necessitou de fazer ensino remoto, momentaneamente. Não tinha condição de fazer, principalmente para a população mais pobre. Mas como a gente força para que a internet chegue nesses lugares? Exato. Aí o que eu estou dizendo... Sem você pensar estrategicamente o país, por isso que eu disse de reestatizar as empresas estratégicas, não tem condição você jogar isso só para o setor privado. Assim, o que eu quero dizer aqui? Que sempre a coisa vai estar voltada para o lucro. Voltada para o lucro é para quem tem como pagar. Por isso que não tem internet ainda lá nesses rincão do Brasil, porque foi pensada só, mas não pode ser pensada só para quem tiver como pagar. Você tem que pensar um projeto de país. Um outro princípio dessa tecnologia que eu estou falando, dessa ciência e tecnologia na nossa avaliação socialista, porque esse é o ponto central que eu estou falando aqui, é que isso tem que servir à vida. Essa questão é fundamental. Então, nós estamos falando de um país continental que teria essas condições de fazer, mas não foi pensado. Isso não é um problema de agora, sabe? É um problema de anos atrás que não foi articulado. Então nós vivemos uma ausência e agora está recorrendo à empresa internacional. E aí eu vou dizer uma outra coisa. Nós lutamos para o nosso país ser soberano. Não é possível nosso país, inclusive o que reza a nossa Constituição, não é possível nosso país ser soberano com áreas estratégicas ficar na mão de setores internacionais. Esse ponto que eu queria chegar com o senhor, a gente sabe que, bom, os olhos dos Estados Unidos sobre o Brasil são imensos, né?
O whistleblower Edward Snowden, em 2008, revelou o projeto PRISM, né, que os Estados Unidos ele espionava por aqui o Brasil. Inclusive os próprios presidentes da República. Sim, né? Isso é gravíssimo. na época a presidente Dilma ela sofreu dessas escutas. E eu queria saber como o senhor pretende tocar nessa questão da interferência norte-americana, principalmente em comunicações militares. Foi um papo que eu tive até com o outro candidato, Ciro Gomes, aqui quando ele esteve no Tecmundo, que, por exemplo, os GPS militares brasileiros utilizados no Brasil são norte-americanos e eles têm total consciência das movimentações de nossas tropas. Como a candidatura do senhor enxerga esse lado de defesa cibernética, defesa de espionagem? Aí eu comecei a entrar no problema da soberania. Então nós estamos na mão dos países, eu chamo de imperialistas, né? Nós estamos na mão deles. Você falou da área de segurança, essa é uma área que nós vamos ter que pensar, porque qual que é o problema aí? Me permita uma abordagem política desse problema das Forças Armadas brasileiras. Elas carregam ainda uma formação do período da ditadura militar, que na nossa humilde avaliação foi um desastre para o Brasil. E um dos desastres foi, inclusive, algo vanguardiado pelo então Marechal Castelo Branco. Ele foi uma ponta de lança das Forças Armadas Brasileiras ser totalmente vinculada aos Estados Unidos. E isso incluiu, inclusive, uma formação feita para os Estados Unidos, né, nas escolas das Américas, e outros órgãos de formar os oficiais brasileiros sob a concepção deles. Então, isso é uma tragédia para o Brasil, porque você pensa um órgão que é fundamental para a nossa soberania, está vinculado e está fazendo o que está fazendo hoje, está no governo, né, porque é importante lembrar, e fica fazendo propaganda ideológica, sabe? Fica, inclusive, fazendo propaganda falsa contra a urna eletrônica, dizendo que o Brasil caminha para o comunismo, sabe? Não tem nada disso acontecendo, sabe? Pelo contrário, a urna eletrônica é muito firme e quem nos dera a gente está vivendo uma outra realidade do ponto de vista social, cultural no Brasil. Então, assim, é um desserviço que essas Forças Armadas estão fazendo. Elas estão tornando nosso país mais dependente ainda. Em vez de elas estar preocupadas com as nossas florestas, com a situação dos povos indígenas, com os ataques das madeireiras, inclusive internacional, tráfico internacional que está acontecendo nas nossas fronteiras, e eles estão preocupados com urna eletrônica. Então, no governo do senhor, a gente não vai ter militar fazendo parte do corpo do governo? Não, o principal é colocar os militares no lugar deles. E eu não digo os militares no geral, porque tem muito militar progressista, importante, pensa no Brasil. Agora, esse alto comando das Forças Armadas tem que ser revisto. Não tem a menor condição. Eles não cumprem um papel nacional, falam de nacionalismo, mas no final das contas não estão cumprindo o papel central que as Forças Armadas deviam cumprir. E nós precisamos de uma revisão completa. Você está falando da área de tecnologia, mas tem uma revisão anterior, que é você fazer uma justiça de transição no Brasil, porque essas Forças Armadas serviram para tortura no Brasil, no período da ditadura, para assassinatos, para ocultação de cadáver, para, inclusive, estupros. Um negócio assim, crimes contra os direitos humanos e contra a humanidade. E o nosso Brasil é o único da América do Sul que teve ditadura e não puniu nenhum agente que praticou isso. Aí o resultado é uma impunidade tremenda e as barbaridades que nós temos hoje. Então, para pensar um projeto de Brasil, tem que mexer nisso, sabe? As Forças Armadas têm que estar ligadas à defesa do seu próprio povo e não dos interesses de outro país. E dos interesses dos grandes capitalistas, dos muito ricos desse país, isso está errado. Então nós entendemos que é outro legado que nós precisamos dar em todos os aspectos para as Forças Armadas. Candidato, o senhor citou a urna eletrônica e eu queria trazer esse assunto para aqui agora. A urna eletrônica, a gente sabe que é provado que até hoje não houve nenhum tipo de fraude. No mesmo passo, o próprio Tecmundo a gente publicou e eu apurei que o TSE sofreu uma invasão cibernética e foram acessados lugares que não poderiam ter sido acessados, referentes à segurança da urna, só que não da urna em si, né, de sistemas fora da urna, porque a urna a gente sabe que ela não se conecta à internet, enfim, tem muitos detalhes. Eu queria saber se o senhor pensa que ainda é necessário, talvez, melhorar a cibersegurança do TSE, em algum sentido?
Olha, eu vou começar pela urna eletrônica, que é por onde eu tenho mais domínio. Eu venho fazendo, em todas as entrevistas que eu venho dando, eu venho exaltando o papel da classe operária brasileira na formulação de tecnologia. E eu cito aquela prospecção de água profunda, que é uma tecnologia nacional, e a outra que eu exalto é a urna eletrônica. Os técnicos que formularam a urna eletrônica, essa é uma realização nacional também. Uma grande tecnologia nacional, uma grande engenharia social, inclusive, porque me permita colocar isso, que permite aprimorar a democracia no Brasil. Ela permite, por exemplo, tomar decisão de 157 milhões de pessoas votarem e faz isso já algumas eleições e nunca foi provado nenhuma fraude. É importante ressaltar isso. Correto. Todos esses processos nunca foi provado nenhuma fraude na urna eletrônica. 157 milhões de pessoas votam e em 3, 4 horas você tem o resultado. A crítica que nós fazemos do ponto de vista hoje, ela infelizmente só ser usada de 2 em 2 anos. Porque tamanha tecnologia permitiria, por exemplo, a gente entende que tem que avançar a democracia. Então permitiria, mais plebiscito? Por exemplo, utilizar, e está previsto na Constituição, usar plebiscitos para tomar decisão, não ficar só dos 513 deputados. Você tem jeito de fazer muito mais. Então você pode consultar a população daquilo que vai ser aprovado ainda através de plebiscitos. Então permitiria a gente fazer isso uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, de decisões centrais que nós precisamos estabelecer. Permitiria para a gente fazer referendos revogatórios, que é o quê? Revisar aquilo que já foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas que é contra os interesses da população. Aquilo que eu comecei a falar das leis que não beneficiaram a população, o que você faz? Convoca um referendo revogatório, sabe? Então, olha que tecnologia fantástica, mas que não é usado, assim, não se aprofunda, não se vai ao extremo na radicalização daquela concepção democrática. Então, onde eu tenho conhecimento suficiente para afirmar é essa parte. O sistema cibernético do TSE, que inclusive gerou essa urna eletrônica, eu imagino que tem muita condição de ser bastante eficiente. Aí, esse caso de invasão eu vi na imprensa e, claro, vai necessitar de aprimoramento, etc. e tal. Agora, o central é que a urna eletrônica, que é o principal para tomar decisão sobre as eleições, ela é segura. Inclusive porque ela não tem ligação com a internet, né? E inclusive todos os partidos, que é um absurdo isso que as Forças Armadas vêm fazendo, todos os partidos têm acesso. E eles estão cumprindo um papel de partido, sendo que eles não são, a Constituição não permite. Não é função das Forças Armadas estar fiscalizando a eleição. Eles, inclusive, não têm exemplo nenhum democrático na história para poder fazer isso. Mas foi aberto até para eles, para poder ver, para confirmar, né, os códigos-fonte, etc. Então, assim, o problema da democracia do Brasil, na nossa opinião, não é a captação de votos. Essa não é o problema. Na nossa opinião, é na verdade, como são feitos os votos. Agora, o problema é na captação, que é como são financiadas as campanhas e como oficialmente está lá na legislação que a compra de voto é crime, mas a quantidade de recurso que é direcionada a determinados e poucos partidos acaba oficializando a compra de voto. Esse é o grande problema, na nossa opinião, que precisa mexer da democracia brasileira. Eu vou dar sequência para a gente conseguir abordar mais temas, que a gente infelizmente tem pouco tempo. O nosso público, ele gosta muito de iPhone. O nosso público gosta muito de celular de ponta. Só que a gente tem um problema muito grande aqui no Brasil. Um iPhone novo custa 15 mil reais. Um celular de ponta custa 10 mil reais. Como o senhor enxerga e como seria num governo do senhor, seria possível ou abaixar o preço desses produtos importados caríssimos, ou a ideia seria fortalecer uma indústria nacional que fosse capaz de fazer um iPhone de ponta por aqui? Eu comecei falando disso, nós apostamos nesse caminho. Eu falei aqui de algumas medidas que elas são assim fundantes de um projeto de reindustrialização do Brasil. E ele não é só reindustrializar, é industrializar aquilo que nós nunca tivemos.
Então, a indústria de alta tecnologia, ela é pontual no Brasil, em várias áreas. Ela existe e ela é pontual. Nossa ideia é fazer com que o Brasil se torne uma potência tecnológica. Nós entendemos isso. E para quem estiver assistindo, isso é um projeto socialista. Por quê? Me permita voltar numa questão aqui histórica muito importante para a gente entender o que eu estou falando. Nós estamos num país que as classes dominantes, ou seja, os que mandam e desmandam nos meios de produção, ou seja, para todo mundo entender, que manda e desmanda nas terras, nas fábricas, nas usinas, nos bancos, enfim, e até nas grandes empresas de tecnologia privadas no Brasil, essas classes dominantes elas têm algumas características. Elas são escravocratas, racistas pra caramba, porque elas carregam ainda o processo lá dos quase 400 anos que submeteu o povo negro à escravidão. Elas são patriarcais, não suportam as mulheres nos espaços de poder. Elas são extremamente autoritárias, que a nossa história é marcada de golpe militar, institucional, muita violência quando o país tentou romper com esse legado de dependência. E elas são dependentes. Elas ficam muito ricas mantendo o Brasil atrasado do jeito que está. Então a base, o motor da nossa economia, por exemplo, é o agronegócio. O agronegócio é um desastre para o Brasil. O agronegócio foca em quê? Produzir grão, carne, umas frutas e exportação. Mandar para fora. Ele faz com que a base da agricultura do Brasil seja exportar e não alimentar o nosso povo. E aí o resultado, e que conexão isso vai ter com tecnologia? Se o motor da nossa economia só serve para produzir matéria-prima muito barata e exportar, para que ciência e tecnologia? Para que universidade? Para que conhecimento? Para que inovação? Sabe? E isso é uma reflexão profunda que nós temos que fazer. Portanto, eu estou falando de um projeto que é de rompimento com isso. É um projeto, por exemplo, aí as pessoas gostam muito de elogiar os Estados Unidos. Me permitam falar disso. Eu até me arrepio falando disso. Inclusive essa extrema-direita aqui, fascistoide e tal, fica fazendo propaganda, do exemplo para nós Estados Unidos. Eles não falam, primeiro, propõem os Estados Unidos a acabar com a indústria deles, que a gente comprar iPhone, propõe eles ficar comprando só da China e dos Estados e da Europa. Propõe isso para eles. O que eles vão fazer? O que eles vão falar? Inclusive, eles estão lá com altos investimentos públicos no Vale do Silício e tal, porque eles perceberam que eles estão começando a ficar na mão da China. Eles estão fazendo um processo de reversão. A outra coisa, como é que eles se tornaram essa potência? Lá teve uma guerra civil entre o norte, de pequenos produtores, isso aí em 1800, e lá vai pedrada. Aliás, guerra é uma constante na história norte-americana, né? E no sul, os latifundiários, muito parecido com essa turma que hoje é o agronegócio no Brasil. Escravocrata, com essas características que eu falei. O norte venceu o sul nesse processo. A guerra de secessão, o norte venceu o sul. E o norte, o projeto do norte era pequena propriedade e reforma agrária. Sem isso, se o sul tivesse vencido, os Estados Unidos era muito semelhante ao Brasil. Seria de grandes latifúndio, escravismo, exportação. O norte venceu. Aí o norte, nessa ideia progressista de reforma agrária e tal, o que eles fizeram? Eles alimentaram o mercado interno, fortaleceram e criaram as condições para a indústria florir nos Estados Unidos. Isso foi determinante para eles virar a potência que foi. Inclusive, nas entrevistas eu venho dizendo que nenhum projeto de país capitalista ou socialista virou potência no mundo sem fazer reforma agrária. É impossível, não tem condição de um país... Pense o seguinte, você começou perguntando de iPhone, eu estou falando de reforma agrária, sem mexer nessa estrutura. Essa estrutura determina a fisionomia do país e, inclusive, essa parte da indústria. Mas, candidato, tudo isso não demora muito para acontecer? Não é uma coisa a longuíssimo prazo? De certa forma, todo o projeto que eu estou falando, ele não é um projeto que se faz em 6 meses. Por isso que eu comecei com aquelas medidas emergenciais. Elas são fundamentais para dar o passo. Eu falei de congelamento de preço de alimento, aquilo precisa de você ter estoque de grão e vai jogando para outras medidas. Agora, o que eu estou aqui falando para as pessoas, para esse público muito preocupado com essa área,
que com esse Brasil governado por essa mesma turma de 522 anos, muito rica, ela não tem projeto nenhum de fazer isso acontecer. Ela vai fazer, no máximo, que o iPhone chegue aqui a 15 mil reais. É isso que é o projeto dela. E o projeto de nós, ao contrário de tudo que se propaga do socialismo, dos absurdos que fala, num país como o nosso, a única possibilidade de romper com isso é rompendo com essas classes dominantes e você tendo um grande projeto de país que volte toda essa riqueza natural e cultural que o nosso país tem para o nosso próprio povo. Esse negócio da reforma agrária mesmo que eu estou falando é mudar a base da agricultura. Em vez de ser exportar, alimentar o nosso povo. E, meu querido, tem uma outra coisa dessa parte de ciência e tecnologia que eu queria trazer, que, claro, que as pessoas vão estar muito preocupadas também, porque pode olhar, mas aí você está falando de socialismo, como é que eu vou ter iPhone? Ele vai ter um nacional, o socialismo não é contra. Inclusive, o socialismo, para funcionar, ele precisa de riqueza. Esse negócio de distribuir pobreza é o capitalismo que faz, esse sistema nosso. Então, eu estou falando de socializar, precisa de muita riqueza para o socialismo funcionar. Então, eu estou falando aqui das pessoas ter como se apropriar de bens, ter bem. É contra a grande propriedade. Essa tem que estar submetida ao controle social. Então, áreas estratégicas... E aí, eu quero falar do iPhone, legal, mas eu vou dizer outra coisa. Ter metrô no Brasil inteiro. Ter trem-bala no Brasil todo, com tecnologia nacional. Estou falando disso. Essa ideia do carro, cada um com seu carro, veja São Paulo. Eu gastei para sair de Mauá para cá 1h30. Isso é insustentável. E aqui tem um metrô. Candidato, desculpa te cortar, mas a gente está chegando no final da nossa entrevista. A gente só tem poucos minutos. E eu gostaria de conversar com o senhor sobre um último tema antes da gente ir embora, que é sobre a vacina e sobre a vacina, sobre a pandemia que a gente passou. E ainda estamos vivendo esse final, né? Que assim seja. E eu gostaria de saber como o senhor avalia a gestão do governo atual durante a pandemia. O que o senhor pensa sobre como foi a gestão do governo Bolsonaro sobre a pandemia? Um verdadeiro desastre. Eu falei desse negócio da justiça de transição do passado e nós consideramos que ela precisa ser aplicada no presente também. A gestão que foi dada do ministro Pazuello em relação a oxigênio, a infraestrutura de oxigênio chegar no Amazonas, a demora com a vacina, porque já que não teve nenhum investimento, porque podia ter essa vacina da UFMG e da Fiocruz, ela podia estar pronta há muito tempo. É falta de investimento, condições para que os cientistas brasileiros possam trabalhar. Eu quero ressaltar que isso é um absurdo, mas a compra se tentou propina para a compra de vacina. E o que eu acho que é mais danoso disso tudo, o presidente, o principal cargo do Brasil, ironizar as pessoas que estavam morrendo sem ar e falar que as pessoas que tomassem vacina se tornariam jacaré. Eu vou dizer o seguinte, eu sou presidente de um partido, eu não sou presidente da República, eu sou só candidato. Se eu começo a fazer, eu uso minhas redes sociais e começo a fazer campanha contra a vacinação, eu vou influenciar alguns milhares, talvez alguns milhões de pessoas. Imagine o presidente de um país fazer um negócio desse. Quando a gente tem histórico, nós somos vanguarda, o Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, é vanguarda no mundo de vacinação. Nós temos histórico de mostrar que paralisia infantil, sarampo e um conjunto de doenças nós já conseguimos controlar, erradicar no Brasil e que estão voltando por causa da campanha contra a vacina, sabe? Então, na prática, direta e indiretamente, esse governo ajudou a matar milhares de pessoas. E vários estudiosos sobre o tema mostram, das quase 700 mil, poderia ter morrido, 2/3 desses poderiam não ter morrido se o governo tivesse dado medidas e outra, garantido condição das pessoas ficarem em casa. Nós estamos falando de um país muito rico. Um auxílio emergencial digno, enquanto ainda não tinha vacina, para garantir condição de milhões de pessoas ficarem em casa e não ia ter desabastecimento. Tem um setor da população que poderia se deslocar, jovem. Enfim, era necessário. É uma guerra isso, contra um inimigo invisível. E era necessário um planejamento de guerra centralizado, super centralizado, com um agente central, que é um presidente da República, todos os dias na televisão, orientando, colocando os técnicos, colocando o ministro da Saúde, enfim, era necessário um conjunto de medidas que não foram feitas.
Desculpa te cortar, candidato. Chegou o fim do nosso tempo. Infelizmente. Mas eu estendo um convite, quem sabe mais pra frente a gente não grava, a gente quer chamar mais candidatos também para fazer um podcast mais tempo, a gente discute bastante. Claro. Pra gente encerrar, eu queria oferecer ao senhor um minuto para o senhor poder divulgar as suas redes sociais, falar um pouco mais. Inclusive assim, eu acho legal o convite que deve ter dado para perceber que nós temos todo um projeto, né? Falar de ciência e tecnologia, de reindustrialização do Brasil, isso é um grande projeto e a gente acha realizável, possível com o povo brasileiro tão inteligente como o que a gente tem. Então é um desafio e eu quero convidar todos e todas que estão nos assistindo a conhecer o nosso trabalho. Então, seguir a gente nas mídias sociais. Meu nome é Léo Péricles. Então, segue lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no TikTok. Procura lá também o nome do nosso partido, Unidade Popular. E segue a gente. Veja que as concepções de esquerda que nós estamos falando aqui são diferentes do que se concebe que é a esquerda, a toda a discussão do que é a esquerda por aí. Nós temos uma características muito diferentes, né? Porque é um partido popular. Eu sou, por exemplo, um morador de favela. Trabalhamos para ter o primeiro negro, morador de periferia da história do Brasil, presidente da República, que é uma luta que nós temos. E também convido quem estiver nos assistindo, porque é muito desigual o financiamento dos partidos. Nós não tem fundo partidário, nós só contamos com 0,06% do fundo eleitoral. Então, quem puder doar para a gente é doileopericles.financie.d de dado é de escola. doileopericles.financie.de e entra lá e ajuda a gente na campanha. Eu queria agradecer enormemente o convite para a gente estar aqui conversando. A gente agradece muito também a sua presença, candidato. Muito obrigado. Pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar. Obrigado por vocês ficarem até aqui e até a próxima.